Olá, bem-vindos a um novo espaço para esta Liga de 2024, o Bugadas e Bichados, com o League Manager, o Godinho. Aqui vamos analisar a semana, do que vocês fizeram ou não fizeram, boas e más escolhas, e também aplicar penalizações, caso haja motivo para isso, mas já vou explicar como vai funcionar este espaço, principalmente o que é considerado uma bugada e o que é considerado um bichado. Estes são os resultados desta semana, com aqui uns blowouts do Arthur e do Shu, foram os resultados mais equilibrados. Uns confrontos interessantes aqui entre o Si e o Smiles, o Cap e o campeão Nelinho, também foi o duelo mais apertado. O Moscambilhas ganhou a gelado graças à performance do Brissal, mas vamos jogo a jogo e assim explicar o que é que vai ser uma bichada, uma bugada, aliás, e um bichado. Começamos por um jogo mais desequilibrado, que é o do Arthur contra o Pompeu, que tem aqui vários bugs, mas começamos primeiro por fazer um ajuste do score, porque estamos no quinto ano de liga e o terceiro ou quarto? Terceiro, com defensive players, e o Arthur ainda não percebeu que é preciso escalar um jogador da linha da frente da defesa e outro da secondary unit. Então ele escalou dois defensive ends, vai haver penalização, o Thibodeau 0 pontos, o Watt fez 10, a penalização é sobre o jogador que faz mais pontos, por isso o Arthur vai ter aqui menos 10 pontos, que não vai fazer diferença para o resultado final, já que ele ganhou por mais de 40, mas vai levar penalização por causa da utilização de dois defensive ends. Neste caso, penalização por uso de dois TEs, menos 10 pontos do TJ Watt. E falta aqui um A. Ok. Portanto, o Arthur ganhou na mesma, 236.9 para 203.1. E teve aqui vários bugs. Vamos ver aqui. Começando aqui pelo Lamar Jackson, faz 77.3 com uma projeção de 49.9. E aqui, explicando os bugs, serve tanto para os bugs como para os fechados. Eu faço a diferença entre a projeção e os pontos conseguidos. Há alguns jogadores que podem ter uma diferença menor, por exemplo, aqui o Lamar Jackson conseguiu uma diferença substancial, quase 30 pontos, mas, por exemplo, podia ter conseguido de 9 se isso tivesse feito a diferença no resultado final. Por exemplo, no caso dos QBs, uma diferença de 8, 9 pontos pode ser importante, no caso dos defensive players ainda mais, mas por regra geral, a partir de 10 15 pontos já pode ser considerado um bug ou um bichado na minha perspectiva. Aqui no caso do Arthur, ele teve o Lamar Jackson, então, aqui, com uma diferença de quase 30 pontos. Joe Mixon, talvez um dos maiores bugs da, da jornada, dos jogadores ativos, dos que vocês colocaram de início. Mixon foi dos principais bugs. E também o Saquon Barkley. Portanto, o Arthur teve aqui três bugs gigantes que contribuíram para a sua vitória e que compensaram e muito o resultado negativo do Tyler Conklin, por exemplo, e do Shades Brown. Foram os dois que menos contribuíram para a vitória do Arthur, dos que estavam ativos. Dos que estavam no banco,
Temos aqui o Isaiah Simmons, que fez 0 pontos e que, em condições normais, se o Arthur tivesse, que a BC soubesse a regra, entraria no lugar do Thibodeau, em princípio. Mesmo assim, não iria ficar a ganhar nem a perder, porque são 0 pontos, mas o Isaiah Simmons, para um defesa que é suposto contribuir pouco, 6.3 e mesmo assim fez 0. A defesa dos Giants foi muito mal esta semana, foi geral, mas lá está. Simmons, Thibodeau e Shades Brown foram os fechados do Arthur, sendo que só dois deles foram utilizados. E teve estes 3 bugs que fizeram por completa diferença. Só nestes aqui estão 30, 59, mais o do Barkley que é 24, 70, 70 e... 79, 79, 83 pontos a mais do que o projetado. Por isso é bastante. Olhando aqui para o Pompeu, Burrow, muito abaixo do esperado, claramente. Os Bengals estão 4-1, acho eu, nos últimos 5 anos, 4 derrotas, uma vitória no jogo de abertura. E o Burrow esteve bastante mal num jogo que era suposto ser fácil, em que eles eram claramente favoritos. O Popo ainda teve aqui o bug do AJ Brown, foi bom, 15 pontos, ou não chegou, mas ficou, não, 15.4 pontos, que ainda ajudou a que o blowout não fosse ainda mais insano, que o Popo ainda conseguiu chegar aos 200 pontos graças ao AJ Brown, mas depois teve Dalton Schultz, menos 8 pontos, não é muito, mas já conta, e soma, principalmente quando junta o Drake London e o Emery Cooper, acaba por tudo fazer um bocado de diferença. Portanto, aqui são, juntando tudo, 15 mais 5, aqui estão mais 30 pontos, já dá 45, já dá para ganhar. Portanto, Joe Burrow, London e Emery Cooper a venderem o jogo para o Pompeu, e mesmo olhando aqui para o tight end, Luke Musgrove, dos inativos, também fechado, não conseguiu fazer a diferença, mesmo que entrasse para o lugar do Schultz, não ia conseguir fazer nada, e mesmo dos que aqui estão, só o Ezekiel Elliott, mais, se tivesse entrado num daqueles aqui do lugar do London, do Cooper, é que fazia mais a diferença, porque de resto não tem. Ridley dava mais uns pontinhos, Eckler, mas nunca nada que justificasse a mudança de vencedor. Graças aqui a estes 3 então, Jackson, Barkley e Mixon. Outro blowout e aqui outra penalização, tal como o Arthur também não sabe regras, 2 LBs, neste caso aqui vai ser 10.5 negativos 10.5 pontos negativos de penalização para o Chu, que também não vão fazer diferença no resultado final, mas que têm que ser aplicados. Vamos ver aqui. 10,5. Vai tirar os pontos do Fred Warner. Menos 10,5 do Fred Warner. Finalização. Vou usar 2 LPs. Vitória então na mesma do Chu. Bem confortável, por mais 30 pontos. Quase 30 pontos. Temos então aqui, neste caso, teria que entrar o Metellus para o lugar do Warner ou do Shair. Entrasse para o lugar do Shair até ganhava meio pontinho, nada que fizesse a diferença. Mas, em termos gerais, este jogo foi dentro da expectativa. Tivemos aqui Chris Godwin e Camara bem acima do que esperava, mas à volta de 10 pontos, 9, 10 pontos, nada de especial, e que compensam, por exemplo, a prestação menos boa do Garrett Wilson, a Harris dentro do esperado,
um bocadinho acima do esperado, por isso esta prestação do Tua com a do Camara e do Godin compensam o Rashad White o, e o Garrett Wilson, principalmente. E depois temos aqui os Patriots, que foi o que fez mais diferença também para o Shu, mais 15 pontos, uma defesa boa. Por isso não há aqui grandes bugadas nem puxados no lado do Shu. Mesmo no banco, Aaron Rodgers foi a principal surpresa negativa. E o Dontayvion Wicks também teve muito mal. Também do lado dos Packers, tirando o Reed, já lá iremos mais à frente, mas tirando o Reed, o receiving corps dos Packers foi muito modesto. Olhando para o lado do Samuel, Trevor Lawrence, claramente destaque negativo, menos 19 pontos do que estava à espera. Mario Douglas, também menos 12,8 pontos. E aqui fica fechada a derrota do Samuel. Não houve assim grandes bugs. Teve aqui o Kenneth Walker, um bocadinho acima do esperado, 7 pontos, 8. Mas fora isso, lá está, estes dois aqui desapontaram imenso. E como não houve nenhuma prestação assim acima do esperado, o Samuel acaba por perder este jogo. O resto não há aqui. Thielen, que foi dos melhores pontuadores dos Panthers. Ele não tem aqui nada assim no banco que conseguisse entrar. Com o Watson, por exemplo, que também não fez um jogo por ir além, ganhava mais 10 pontos que o Lawrence. Mas não há nada aqui que compense, por exemplo, o Douglas 4.4, mais 10 pontos aqui do Thielen, mas isso não chegava, se não seriam só 20 pontos de diferença para os 30 que perdeu. Ainda não está atualizado. Vamos ver aqui. Sim. Não, este. Ok. Perde por 29 pontos. Aqui só estão 20. Do Lawrence para o Watson e do Douglas para o Thielen. Ou até podia entrar o Shakir, mas também não chegava. Eram 13 pontos. Por isso, estas duas decepções aqui acabaram por comprometer a vitória do Samuel. Agora, o jogo seguinte que foi mais equilibrado, Packers contra os Rookies. Love, está aqui um bocado de trabalhos para o Chambel. O Love que fez uma prestação um bocadinho abaixo do esperado, um bocadinho, 8 pontos. E está lesionado para os próximos 3 ou 4 jogos. Sendo que a alternativa ao Caleb Williams também teve uma prestação para esquecer, uma estreia muito má, muito ruim. Os Bears não tiveram um único touchdown ofensivo. E, aliás, foi a primeira vez em 74 ou 75 jogos que a equipa que não marca um único touchdown ofensivo consegue ganhar um jogo na mesma. Por isso, parabéns aos Titans por darem esse mérito aos Bears. Mas lá está, o Chambel vai ter que esperar que o Caleb melhore muito nas próximas semanas para compensar esta ausência do Love. Christian McCaffrey, talvez o fechado uma hora por a uma hora do jogo ser anunciado o seu out e que arrasou por completo as hipóteses do Packers, dos Maurice Packers de ganhar este duelo. O Dell teve um bocadinho abaixo, o Olave teve muito abaixo, portanto Olave, McCaffrey, estes dois principalmente, tentaram o trabalho por terra da defesa dos Bears e do Brandon Aubrey. Sendo que no banco podia ter entrado o Buck Irving, podia ter entrado o Tucker Craft, mesmo assim não ia chegar. Parece. No caso do Craft não, do Buck Irving também não. 111. Ah não, no caso do Irving ganhava. No caso do Irving ganhava, mas lá está, quem é que quis esperar que o McCraft ainda não jogasse? Lá está. É o Olave. Se o Olave tivesse cumprido, estava o Olave cumprir aquilo que estava projetado e já ganhava. O Love também uns pontinhos mais acima já dava.
Dell e Pitts acabam por não fazer tanta diferença, porque depois já é compensado aqui pelo Diggs e principalmente por estes dois, não é? Pela defesa dos Bears e pelo Auburn. Olhando aqui para o Wookiees. Derrick Henry começou bem o jogo e depois o Harbaugh decidiu não o utilizar mais. Ligeira decepção. Jefferson também. Jake Ferguson, talvez o maior bichado da semana para o Wookiees. Menos 11 pontos, quase, do que aquilo que estava projetado. E não é que a alternativa, ainda no banco, posso dar mais. Não dava em tight ends. Esta semana teve mal para quase todos. Justin Herbert também teve mal no banco. Felizmente o Parabéns não precisou dele. E o Boswell compensou muito dos resultados negativos de alguns jogadores, principalmente do Ferguson e do Pittman, aqui com mais 13, 17 pontos. Acaba por compensar o menos 11 do Jake e o Pittman também teve muito mal, menos 13. Mas depois, lá está. Isto aqui compensa. O Dio dá aqui mais 2 pontos, também ajuda a ganhar. O confronto foi o último jogador ativo dele. O resto aqui no banco, Thomas talvez pudesse entrar por quem? Pelo Pittman. O Ford também esteve bem, também podia ter entrado. Mas vitória segura e com alguma sorte do Parabéns. Parabéns. Não teve assim. Teve dois principais fechados, Pittman e Jefferson, mas depois teve o Boswell, que compensou praticamente tudo o resto, principalmente as ausências do McCaffrey e esta coisa terrível que foi do Olave. Que é estranho. Os Saints tiveram uma vitória espetacular, muito graças ao Shahid. O Shahid fez uma grande exibição, já lá iremos, mas o Olave contribuiu para este blowout. Segue-se aqui o mais 15 do Smiles ao Limoeiro, ao nosso amigo Cia. O Cia perde muito por causa aqui deste rapaz, do Marvin Harrison e também do Chuba Hubbard. Estes dois venderam o jogo. Depois do resto, Trey McBride também teve um bocadinho abaixo das suas possibilidades, mas o Jake Moody aqui compensou. O resto está aqui tudo dentro dos valores normais. Aqui o Cup, o grande bug, outros grandes bugs do fim de semana, que manteve o CIA em ação até quase à última, mas Jonathan Taylor também esteve mal, mas principalmente Marvin Harrison no seu jogo de estreia como rookie e Chuba Hubbard venderam a derrota do CIA. Aqui no banco, Njoku podia ter entrado, Bryce Young, outra desgraça. Vamos lá ver se este rapaz dá a volta, porque não está famoso, nem com o novo treinador ofensivo a coisa melhora. Vamos ver. McLaurin também esteve mal, mas em termos de também podia ter entrado aqui para o lugar do Marvin Harrison. O ganho seria marginal. Aqui do banco mesmo, tirando o Njoku, foi tudo muito dentro dos valores previstos e que poderiam dar outros resultados a 6-5 e no lugar de passar o cup para aqui, entrava um jogo e o resultado já seria outro. Já seria ali muito mais apertado. No caso do Smiles, Mahomes claramente abaixo e que afetou também outros jogadores do Chiefs, como o Kelsey, como o Sr. Swift, também já lá iremos. Depois Montgomery esteve bem, mais 9. Ayuk, uma desgraça. Laporta também abaixo de esperado. E depois está aqui outro dos bugs da semana, J.K. Dobbins. Mais 18 do que. Mais 28, aliás, do que esperado, 28.9. Robinson dentro de esperado. Smith Njigba também um bocadinho abaixo, mas lá está. Estes valores mais baixos do Ayuk
e do Njigba são compensados pelo bug do Dobbins. Isso acaba por equilibrar um pouco. E depois veio o banco. O banco deste Biruta tem, dos inativos, tem 3 dos principais bugs. Eden Reed foi fabuloso no jogo em São Paulo, 60.5, das pontuações mais altas fora QBs. Teve o Jameson Williams também em bom plano, 46-1, e teve o Xavier Worthy também no seu jogo de estreia como rookie, 29.7. Podia ter entrado aqui o Reed para o lugar do Ayuk, o Worthy para o lugar do Njigba, o Jameson Williams para o lugar de quem? Nem precisava. Não, podia entrar para o lugar do Brian Robinson. E seria um blowout ainda muito mais expressivo. Anthony Gibson teve abaixo, mas nada de essa diferença. Tendo em conta que o RB principal dele fez muitos pontos, o Dobbins também. Os 3 RBs ativos do Smile estiveram muito bem. E quem é que está aqui mais? Nix. Fez um jogo mauzito, muito de cheques, check passes, não, nada de especial. Logan Wilson podia ter entrado aqui para o lugar do Wagner, seriam mais 4 pontos. Também não faz grande diferença. Aqui o Harrison e o Hubbard lixaram mesmo o Cia, mas o Smiles com estes jogadores podia ter chegado quase aos 300 pontos, por isso foi uma vitória mais fácil do que se calhar esperava. Aqui agora o meu duelo com o Gelado. O Gelado também se pode queixar um bocadinho da sorte, principalmente aqui o Swift e o Nakua tramaram aqui muito. O Kittle também esteve um bocado abaixo, 6 pontos. Está naquela senda dos Titans que estiveram muito abaixo daquilo que era esperado, mas principalmente Swift e Nakua agora lesionado estragaram muitos planos do gelado agora para o início da época. Zamir White também não esteve muito bem. Depois Nico Collins teve aqui uma das melhores prestações do Almeida. E o Steelers, a defesa dos Steelers também teve bastante bem. Também é um dos poucos pontos fortes daquela equipa é a defesa. Consegue aqui mais 11,5 para compensar também aqui algumas falhas. Collins e os Steelers compensam aqui o Kittle e o Swift principalmente. O Nakua é mais difícil de compensar. E tinha o Charbonnet no banco, teve dentro dos parâmetros. O Mostert teve bastante abaixo. Murray também teve dentro mais ou menos dos parâmetros e fazia menos pontos que o Ertz, portanto aí não fazia diferença. O Rashid Rice, outro dos inativos que fizeram assim um bugzito. Este 31.1 dava jeito aqui no lugar do Swift, por exemplo, passando o cara para titular e o Swift para flex, e o Swift vinha para flex e depois era substituído por Rice, sim. O Rice entrava para flex e já quase estava para ganhar o jogo contra mim. Watson também bastante abaixo de esperado. Led McConkey aqui também podia ter entrado para o lugar do White, por exemplo. Eram mais os pontos. Ficaram aqui uns pontinhos aqui e ali no gelado, mas as escolhas pareciam ser estas. Agora vamos ver como é que ele substitui o Nakua. Quem é que entra para o lugar do Nakua? Vai ser talvez entre o Collins fica WR titular. Depois aqui em Flex dá mais opções. Tem o Rice, tem o McConkey, vamos ver se está pronto para começar início, o rookie. Watson pode entrar, mas tem que melhorar. A minha opinião é que o Watson, esta época, tem que mostrar que vale realmente como WR1, porque senão pode ver a sua vida andar para trás. Charbonnet também pode ser uma opção, dependendo do que o Kenneth Walker faça, se está saudável ou não. Aqui olhando para os Moscambilhas,
O maior problema veio a tight end, como para tantos. Mark Andrews e o Evan Ingram fizeram pontuações aberrantes, muito abaixo daquilo que era esperado. Não dava para trocar um pelo outro e ficar melhor. O Andrews até foi muitas vezes usado como tackle para ajudar o Jackson e o Henry no jogo de chão, no jogo de corrida. Vamos ver se os Ravens melhoram essa parte do ataque, porque eles têm algumas armas jeitosas, mas depois o Harbaugh vem dizer que não quer dar 30 carries ao Derrick Henry, o que é normal, porque faz sentido dividir essas carries com o Lamar Jackson, ter ali aquela dual threat, mas depois tem que juntar aqui. Mark Andrews é top 3 tight ends da liga, tem que usar, juntamente com o Zay Flowers. E pelo menos neste primeiro jogo não houve, não conseguiram usar muito isso. Josh Allen, quase 60 pontos, não conta bem como bate, está dentro do esperado dele. Brissal, 0.3, 3 décimas, não é nada. Andrews e Engram, e depois aqui o Metcalf também teve abaixo do esperado, foram os principais problemas do Moscambilhas. O Fairbairn compensou aqui um bocadinho, com 11 pontos acima. O Zach Moss e o Tony Pollard, principalmente o Pollard, poderia ter entrado e dado a vitória um bocado mais confortável a Moscambilha, sem ter que esperar pelo último jogo do Brissol. O Terrell Bernard também fez mais pontos que o Alquereca, ficaram aqui a 10 pontos no banco, mas o Gelado acho que teve muito mais azar. Foi mais o Gelado perder o jogo do que eu ganhá-lo, tendo em conta aqui este problema, estes dois principalmente. E por fim, Capivaras e Barrinha, o nosso bicampeão, perdeu o jogo de abertura. Apesar aqui, por exemplo, dos menos 9 pontos do Goff, que eu vou contar como um bichado, porque tendo em conta que foi um jogo apertado de 5 pontos, estes menos 9 podiam ter feito bem a diferença. Singletary também deixou aqui uns 8 pontinhos que podiam ser preciosos. Kelsey, mal, como já tínhamos dito, menos 12 pontos, 11.4, 11.7 aliás. 11.6, caraças. Mas depois tem aqui outro dos bugs da semana, Ramondre Stevenson. E a defesa dos Cowboys também teve bastante bem e compensam estas perdas minúsculas do Moore, do Singletary, do Goff, são compensadas aqui pelo Stevenson e pelos Cowboys. O Mike Evans também conseguiu aqui mais 7 pontos, também ajuda. No banco, Brock Purdy também não foi muito bem, fazia menos 2 pontos que o Goff, ainda bem que não usou. DJ Edwards podia ser usado aqui no lugar do Ernest, mais 18 pontos e meio, seria um grande boost para o Capivaras. O Conco fazia mais pontos que o Kelsey, e é isso. Já ontem também não foi muito bem, por isso não iria compensar aqui estes 8 pontos perdidos pelo Singletary, mas foi uma boa vitória. E ontem Johnson, lá está, é dos Panthers. Tirando o Thielen, o ataque dos Panthers foi muito mal e dentro de Johnson não foi a opção. E o Capi fez bem não escolher como titular. Passando para a Barrinha, tem aqui menos 6 pontos do Justin Fields, que acabam por ser importantes, por 5, Fields menos 6, mas há aqui outros piores, e diria que estes dois são os piores. Dalton Kincaid e Amon-Ra St. Brown venderam os jogos do nosso bicampeão. Kincaid mais um tight end que foi mal. Amon-Ra St. Brown também menos 22.2 pontos, que acaba por não conseguir compensar com o bug do Will, mais 16 pontos, mas tendo em conta o que se passou com a Amon-Ra St. Brown, acaba por ficar aqui o jogo. E aliás tem aqui também o Saints com mais 17 pontos, mas aqui Kincaid e Sam Brown deram
deram a derrota ao Barrinha, e ele que tinha o Shahid, outro dos bugs, dos principais bugs dos inativos. Veio o Barrinha, veio o Barrinha não, mal o Barrinha, a deixar o Shahid no banco. Jaden Daniels, outro dos grandes bugs. Mas aqui era mais difícil escolher o rookie e metê-lo de início no lugar do Fields. Era arriscado, principalmente jogando contra os Buccaneers, que são uma boa equipa, até são uma boa defesa. Mas o Daniels foi bom e quem sabe se não ganha a titularidade já nos próximos jogos. Mas o Barrinha tem aqui equipa para dar a volta. O kicker, não sei se confiarei muito no kicker do Jets para o futuro, mas na linha lá saberá. De resto, está tudo mais ou menos dentro dos valores normais. Algier um bocadinho abaixo, mas não, não iria fazer grande diferença. Não há aqui quem possa entrar. Aliás, Godert, Shahid e Godert seriam os dois principais do banco a entrar, no lugar do Kincaid e do Amon-Ra Brown. Mas quem é que iria tirar estes dois? Quem é que iria adivinhar que estes dois iriam fazer estas performances? Jalen Warren também fraquinho. Vai ser um problema recorrente no ataque dos Steelers. Eles vão arrastar-se para um 9-8 ou 8-8-1, só por ser uma equipa do Tomlin, mas tendo em conta que é Fields e Pickett e Russell Wilson, não dá para confiar muito no ataque dos Steelers. Pickens e Najee Harris lá podem ir conseguindo alguma coisa, mas é arriscado, é muito arriscado confiar nos aumentos dos Steelers como titulares. Mas a Amon-Ra Brown vai dar a volta, com certeza. O próximo jogo é contra Tampa Bay. Vai ser fácil. Vai ser complicado. O Buffalo joga com os Dolphins, agora na quinta-feira. E de resto de defesa ele teve bem. Toda a defesa ele teve bastante bem. Mesmo o Bolton se entrasse fazia os mesmos pontos que o Franklin. Por isso ele perde mesmo aqui. É verdade que o Capi podia falar aqui do Kelsey, fizesse mais. Lá está, mesmo em projeção, se o Kelsey fizesse o que se esperava e quem é que foi o outro que ele esteve mal? Foi o Kelsey e onde é que ele está? Foi outro, não estou a ver. Cameron Beenan também esteve bem. Bem, não. A família do outro. E foi este bug que ele cometeu no jogo, mas mesmo em condições normais, se o Kelsey fizesse a sua pontuação, mesmo assim não dava para competir contra um Amon-Ra Brown e um Dalton Kincaid dentro dos seus valores normais. Isto seria um jogo para 230 contra 240 do Barrinha, em condições normais. Por isso, nada contra ti, Capi, mas vamos ser realistas. E pronto, é esta análise. Semana 2 são estes jogos: Smiles contra Moscambilhas, Packers Rio, Seattle Shoe, Parobé Cristina contra o Samuel, Dia contra o Arthur e Pompeu contra o Gelado. Não esqueçam de fazer as suas alterações amanhã. Adicionar jogadores, mover jogadores, fazer o que quiser. Esta é a classificação atual. E aqui na planilha da época temos esta contabilização então daquilo que eu achei bugadas e fechados e as diferenças pontuais em termos de projeção para aquilo que conseguiram. E aqui temos a tabela dos GMs para ver quem é que teve ao longo da época mais bugs e mais fechados. Aqui podemos ver que o Niterói teve 5 bugs e 3 fechados, talvez um dos jogadores com mais sorte, entre aspas, porque a maior parte dos bugs dele estavam no banco. Mas o Arthur e o Smiles acabam por ser talvez os mais recompensados pelos bugs, enquanto que o Cia, o Chambel e o Pompeu é quem leva com o pau mais curto, entre aspas. Atenção.
cada um com os seus gostos, mas ficam aqui, podem consultar, quem quiser na planilha da época, ver aqui os valores mais esquisitos. Jaden Reed 41,8 a mais, o Joe Mixon 36, o Brown 22,2 foi o principal dos fechados, nos ativos e nos inativos 24,1 o Caleb Williams. Temos aqui então os líderes para já, todas as semanas haverá atualização desta tabela. Com os novos bugs e bichados. Vou tentar fazer vídeo todas as semanas, mas não prometo. Este é o mais longo, até porque tive que explicar o que tencionava fazer. E espero que gostem e deem sugestões e críticas positivas e negativas. E pronto, é isso. Até à próxima. Fui.